Olá, turminha do segundo ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Esta semana vamos continuar estudando os animais do Pantanal. Aprenderemos muito a respeito deles nesta semana. Vamos lá? Nossas atividades de português nesta semana serão das páginas 165 a 169 do nosso livro Emar e Ler e Escrever, volume 2. E também precisaremos daquela folhinha de anexo de textos que vocês receberam juntamente com o livro. Então separe esse material aí juntamente com o seu lápis, sua borracha e também o marca-texto, que é um recurso que nós utilizaremos bastante em nossas atividades. Então, preparados e equipados? Vamos então começar nossas atividades. Vamos lá? Os animais do Pantanal que estudaremos essa semana serão a onça, o tuiuiu e o jacaré do Pantanal. Já estudamos a anta na semana anterior. Agora, faltam esses 3 animais para a gente aprender um pouco mais sobre eles. Vamos lá? Vamos iniciar nossas atividades na página 165 do livro, com a atividade 4A, que é a leitura colaborativa do texto sobre a onça. Nessa atividade, vamos aprender mais sobre a onça pintada. Então, vocês acompanharão a leitura feita pela professora. Leitura do texto que se encontra naquela folhinha de anexo que vocês receberam junto com o livro. Então, encontre aí este texto sobre a onça e nós faremos a leitura, tá? Encontrou? Então, vamos à leitura. Além da sua folhinha com o texto da onça, você vai precisar também de um marca-texto, que à medida que nós formos lendo o texto, vamos marcando informações importantes com o marca-texto, certo? E essas informações vocês usarão em uma atividade mais à frente, ok? Então vamos para a nossa leitura. Onça. A onça pintada, também chamada de jaguar, é o maior felino das Américas e o terceiro maior do mundo, depois dos tigres e dos leões. Infelizmente, a onça pintada é um dos animais que está na lista dos mais ameaçados de extinção. Vocês sabem o que significa essa palavra extinção? Está para sumir do planeta, deixar de existir. A onça é uma espécie que existe pouco no planeta e, se não cuidarmos, logo pode desaparecer. Logo mais à frente, ninguém vai conhecer ou ver uma onça pintada. Nós não queremos que isso aconteça, não é verdade? Então, continuando a nossa leitura. As onças pintadas vivem geralmente em densas florestas e estão espalhadas na América do Norte, Central e Sul. Aqui, neste parágrafo, está trazendo uma informação sobre o habitat da onça. Então, onde que ela gosta de ficar? Ela gosta de ficar em densas florestas, espalhadas na América do Norte, Central e Sul. A América do Norte, Central e Sul são as regiões no mundo onde nós encontramos onça. Na América do Norte, Central e Sul. Mas o habitat dela, que é o que nós vamos marcar aqui, é que vivem geralmente em densas florestas. Então, onde ela gosta de ficar, o habitat dela é o hábito, onde ela habita, onde ela vive mesmo, que ela gosta de ficar em densas florestas. Ela não gosta de ficar em região de praia, por exemplo. Ela gosta de floresta. Então, este é o habitat dela. Vamos continuar a nossa leitura, então? Em seus habitats, elas vivem cerca de 15 anos. Se criada em cativeiro, a expectativa de vida pode aumentar cerca de 10 anos. Então, aqui nesse parágrafo, eu trouxe mais uma informação importante também. É bom a gente destacar que é o tempo de vida de uma onça. Então, aqui diz que ela pode viver cerca de 15 anos na natureza. Deixa eu arrumar aqui, que ficou bem ruimzinho aqui a marcação da Pro. Então, eles vivem cerca de 15 anos
né? Na natureza, por exemplo, ela gosta de ficar onde? Na floresta, né? Então lá na floresta, ela vivendo livre na floresta, ela pode viver até 15 anos. Mas se ela viver em cativeiro, em cativeiro ela pode viver mais. Ela pode aumentar esses 15 anos a mais 10 anos. Então pode chegar até 25 anos de vida, né? Então aí o parágrafo diz que em de cativeiro a gente pode acrescentar mais 10 anos de vida para ela, porque ela vai estar lá protegida, sem o risco de ser caçada, né, atropelada. Então ela pode viver mais em cativeiro. Essa é a informação destacada nesse parágrafo, certo? Então vamos para o próximo. As onças pintadas, como todos os felinos, são animais noturnos, ou seja, elas caçam durante a noite. Portanto, dormem durante o dia perto dos rios ou nas árvores. Vale citar que são ótimas nadadoras e durante muito tempo ficam na água. É muito comum elas se lamberem para limparem seus pelos. Curioso notar que uns lambem os outros. Quando maiores, as onças pintadas são animais solitários. Significa que eles gostam de ficar sozinhos, não gostam de andar em bando. Que é o que difere dos leões, porque os leões já gostam de andar em bando, né? Ela não, ela gosta de andar sozinha. É por isso que ela é um animal solitário. Demarcam seus territórios com urina, excrementos e marcas de garras, sobretudo nas árvores. As onças pintadas possuem dentes fortes e afiados para triturarem seus alimentos crus, além de mandíbulas alongadas e muito fortes. Sua mordida é considerada uma das mais fortes do reino animal. Atacam geralmente a cabeça e o pescoço do animal, que pode morrer na hora por lesões cerebrais ou sufocamento, visto a força e a eficácia de sua dentada. As onças pintadas, como a maioria dos animais carnívoros, possuem audição e olfato bem desenvolvidos. Elas possuem excelente visão noturna, o que lhes permite caçar e se proteger de outros animais durante a noite. A onça pintada é um animal carnívoro e, portanto, se alimenta predominantemente da carne de outros animais menores ou menos ágeis que ela. Por exemplo, veados, capivaras, macacos, antas, tatus, tamanduás, jacarés, cobras, peixes, porco selvagem e diversas aves. Então, turminha, vamos marcar aí informações sobre a alimentação da onça. Aí diz que a onça é um animal que? Carnívoro, marca aí. Animal carnívoro. Se ele é carnívoro, ele come o quê? Ele se alimenta de carne de outros animais. Então, marque aí. Animal carnívoro, que significa que se alimenta de carne de outros animais. Então, ele pode comer veado, capivaras, macacos, antas, tatus, tamanduás, jacarés, marca aí, cobras, peixes, porco selvagem e diversas aves. Então ele pode comer tudo isso aí, ele é carnívoro, diferente da anta, que é um herbívoro, que só come alimento de origem vegetal. A onça é um animal carnívoro, ela gosta mesmo de uma carne, então ele come qualquer animal menor, né, e menos ágil que ela, né? Lógico que se a fome for muito grande, ela vai se esforçar um pouco mais e pegar qualquer outra carne, né? Vai depender do tamanho da fome. Então, vamos continuar com o próximo parágrafo. A onça pintada é um mamífero, ou seja, seu corpo é coberto de pelos e possui respiração pulmonar. As fêmeas atingem a maturidade sexual por volta de 2 anos, já os machos com cerca de 3 anos. Os machos encontram as fêmeas pelo odor e pelas vocalizações que realizam durante a época de acasalamento. Note que as onças pintadas são sexualmente ativas o ano todo.
Então, vimos aí nesse parágrafo, mais uma vez, a expressão mamífero. E aqui destacando agora mais uma característica do mamífero. Na anta, nós falamos sobre isso e vimos que uma característica do mamífero é que eles mamam quando filhote. Mas uma outra é que os mamíferos, eles possuem o corpo coberto de pelos e respiração pulmonar, né? É uma outra característica desses tipos de animais mamíferos, certo? Vamos agora para o último parágrafo. A gestação das fêmeas dura cerca de 3 meses. A cada ninhada, ela tem de 1 a 4 filhotes. E normalmente, somente um deles chega à fase adulta. Então, aí mais uma informação que nós vamos marcar aí. Pegue o marca-texto. Quantos filhotes uma onça pode ter por barrigada? Vamos dizer assim. Ela pode ter de 1 até 4 filhotes. E olha que interessante, vocês lembram quanto tempo durava a gestação de uma anta? Durava 13 meses, né? Já da onça é só 3 meses. Então, o filhote ele só fica ali dentro da barriga da mãe 3 meses. Só precisa de 3 meses para se desenvolver e poder ficar prontinho para nascer. Olha que legal, esse aqui já nasce mais rápido, né? Já fica preparadinho em menos tempo. Então, turminha, esse é o texto informativo, nós aprendemos muito com ele. Então, agora vocês já selecionaram algumas informações. Essas informações nós vamos utilizar numa atividade mais à frente. Então, reservem a folhinha aí e nós vamos agora para outra atividade no nosso livro. Vamos lá! Agora, com o livro de vocês, abra aí na página 165. Nós vamos fazer a atividade 4B, que é a leitura e escrita de legenda. Legenda! Você sabe o que é uma legenda? Legenda é um texto breve e explicativo que acompanha uma imagem ou uma gravura. Então, um pequeno texto, geralmente uma frase, com uma explicação ou sobre o que está acontecendo na imagem ou sobre o que tem na imagem. Ok? Então, vamos observar uma para a gente entender melhor? Aí aparecem duas. Vamos ver aí a primeira imagem, a dessa onça aí. Estão vendo? E olha só a legenda, que é o texto ou a frase explicativa que acompanha a imagem. Ó, isso aí é a legenda da imagem, que diz: onça pintada descansando no tronco da árvore. Note que essa legenda está falando o que está acontecendo ali naquela imagem, o que aquela imagem está representando, né? Então, é um pequeno texto ou até mesmo uma frase explicando a imagem, né? Dizendo o que está acontecendo ali naquela imagem. Agora vamos ver uma outra legenda, também sobre essa imagem agora da onça. E olha só o que está escrito na legenda. O poderoso dente canino da onça é muito adequado para esmagar o casco das tartarugas e pele dos jacarés. Note que na imagem nós não estamos vendo a onça mordendo nem comendo nada, só aparece a onça. Mas a legenda está trazendo uma informação sobre o que aparece nela. Está aparecendo o animal, não é? Que animal é esse? A onça. Então a legenda aí está dando uma informação sobre esse animal. Então a legenda ela veio explicar ou trazer uma informação curta e breve sobre o animal que aparece na imagem. Entendeu? Então uma legenda ela pode ser tanto o que acontece na imagem e que descrevendo o que tem na imagem, ou falando algo sobre o que aparece na imagem, ou o animal que aparece na imagem, ou o objeto que aparece na imagem. Então, essa é a função da legenda. É mais um texto explicativo, né? Só que, diferente dos outros que nós já vimos até aqui, é um texto curto, uma frase curta e rápida, descrevendo a imagem, uma gravura que aparece, como nós vimos aí, certo? Então, já que entendemos isso, acho que a gente consegue fazer a próxima questão. Vamos ver? A próxima questão, isso também está aí na página 165, é a questão número 2. A questão número 2 diz para vocês criarem uma legenda para as imagens abaixo. Então, aí a gente vê algumas imagens. Na primeira, nós vemos a imagem de uma anta.
rio, né? Depois nós temos a imagem de uma capivara e cervo do Pantanal, que é esse animal aí por último. O que vocês vão fazer? Vocês vão criar, são 3 imagens, então devem ser 3 legendas. Mas por onde que eu vou escrever a legenda? Vocês devem anotar lá no bloquinho de anotação que tem no livro de vocês, a partir da página 207. Vocês podem usar esse bloquinho de anotação para fazer essa atividade, tá bom? Vocês podem escrever a legenda. Pode usar, lógico que cada legenda numa linha separada, tá? Não vou fazer tudo emendado. Então, vocês vão ter que fazer 3 legendas e podem registrar aí. Lembrando que a primeira é sobre a anta, depois sobre a capivara e depois sobre o cervo do Pantanal. Lembrando que a legenda você pode apenas descrever o que a anta está fazendo ou pode falar algo sobre a anta. Pode dar uma informação sobre a anta, sobre a capivara, sobre o cervo do Pantanal. Ok? Então, tá bom. Registrem lá no seu bloquinho de anotações, lembrando de certificar da escrita correta e da pontuação no final da frase. Certo? Então, vamos dar sequência às nossas atividades. Agora, nós já vimos um texto informativo sobre a onça, já ficamos informados aí um pouco mais, conhecemos um pouco mais sobre a onça pintada. Mas não parou por aí. Para ampliar ainda mais esse conhecimento, vamos agora assistir a um breve vídeo sobre este belíssimo animal. Vamos lá? A onça pintada no Brasil pode ser encontrada em 5 dos 6 biomas existentes: Pantanal, Floresta Amazônica, Caatinga, Cerrado e na Floresta Atlântica. A expectativa de vida desse animal, vivendo de forma selvagem, é de 12 anos. São grandes e pesados. Podem medir até 2 metros de comprimento, 90 centímetros de altura e pesar mais de 100 quilos. É o maior mamífero carnívoro do Brasil. O padrão de pinta das onças pintadas é único para cada indivíduo. Elas funcionam como as nossas impressões digitais. Estes felinos têm hábitos noturnos. A gestação da fêmea dura cerca de 100 dias e pode ocorrer o nascimento de até 4 filhotes. O desmatamento, o envenenamento dos rios e a caça têm dizimado a população de onças, sendo o homem seu principal predador. Apesar de ser um animal muito temido, costuma fugir da presença humana. Bom, turminha, agora que você já tem informações aí sobre a anta, nós vamos fazer a nossa ficha técnica. Mas o que é isso? Ficha técnica. Ficha técnica é um texto informativo expositivo. Tem como objetivo expor, por isso que é expositivo, expor de maneira simples e clara informações, por isso ele é informativo. Específica sobre o objeto de estudo, geralmente organizada em tabela. Então aí nós temos aí a imagem de uma ficha técnica que não está preenchida. Tem uma tabela aí que vocês preencherão com informações que, no caso aí, o nosso objeto de estudo são os animais do Pantanal. Então, a ficha técnica é justamente isso. É um texto informativo que tem o objetivo de expor de maneira simples e clara umas informações bem específicas sobre o animal, bem diretas, tá? Vamos observar fichas técnicas para a gente ver mais exemplos disso? Vamos lá. Temos aí alguns exemplos de ficha técnica. Percebam que temos um aqui em formato de texto e um outro organizado em forma de tabela. Então, eles vêm trazendo aí algumas informações. O nome do animal, onde ele vive, o que come, tamanho, peso, gestação, tempo de vida, né? E aqui, ó, também traz as mesmas coisas, só que organizada em tabela. Nome do animal, peso, tempo de gestação, estimativa, quantidade de filhotes, comprimento aproximado. Então, e vem uma imagem
e nos dois aqui tem a imagem. Então, a gente percebe que trazem informações bem diretas, bem específicas sobre o animal. Então, lendo ali essa ficha, a gente consegue saber mais ou menos como é que é esse animal, não é verdade? Bom, agora que nós já conhecemos fichas técnicas, vamos fazer uma. Vamos lá? Então, a atividade que vocês farão na página 166, vocês deverão fazer a atividade 4C, que é preencher a ficha do animal onça. Esse animal lindo aí. Então, percebam aí que a ficha, aqui em forma de uma tabela, nós temos um quadro aqui. Aqui vocês têm um espaço em branco. Nesse espaço, vocês farão um desenho do animal, que no caso é a onça. Vocês preencherão com o nome, o peso, o comprimento, que é o tamanho dele, onde vive, nós marcamos essa informação lá no texto de vocês, a alimentação também, nós marcamos no texto, a quantidade de filhotes também está marcada no texto. O peso e o comprimento, vocês conseguem perceber no vídeo que nós acabamos de ouvir, tá? Então, se vocês precisarem, vocês podem voltar nele para ouvir qual é o peso e o comprimento desse animal. Feito isso, vocês vão preencher, tá bom? Corretamente essa ficha, fazer aquele belíssimo desenho, tá? Porque essa atividade depois vocês tirarão foto e enviarão para nós, tá? A Pro aqui enrolou a língua. E vocês enviarão essa ficha aqui para nós, certo? Então, faço aí com calma, faço aquele desenho caprichado, porque eu tenho algumas ideias para essas fichas, ok? Então, vamos lá. Então, depois de vocês terem feito com calma lá a ficha técnica da onça, nós vamos agora conhecer um novo animal. Agora, na página 166, vamos para a atividade 4D, que é a leitura colaborativa sobre o tuiuiu. Você conhecia esse animal? Não? Pois saiba que é a ave símbolo do Pantanal. Então, não tinha como ficar de fora dos nossos estudos. Então, para isso, vocês vão aí localizar este texto sobre o tuiuiu, tá? Então, localize aí o texto para nós fazermos a atividade. Vamos lá? Então, turminha, com o texto em mãos, pegue também aí o seu marca-texto, porque à medida que formos lendo, já vamos marcando as informações que nós vamos utilizar para a ficha técnica que vocês também farão sobre o tuiuiu. Então, vamos lá? Tuiuiu. A ave pode pesar até 10 quilos e ter 1,60 m de altura. Então, essa informação aqui nós já vamos marcar, que nós vamos precisar na nossa ficha, que é peso. Ela pode pesar até 10 quilos e tem 1,60 m de altura, que é 1,60 m de altura. Então, aqui a gente já tem informação sobre o peso e o comprimento, certo? Então, já marquem aí para nossa ficha que faremos posteriormente. O tuiuiu é bem conhecido em todo o território nacional, principalmente nas regiões norte e centro-oeste do Brasil. É considerado um dos símbolos do Pantanal por sua beleza ímpar. Pescoço alongado e preto, em contraste com o peito vermelho, é um dos principais atributos associado à ave por especialistas de todo o mundo. Além do visual, o tuiuiu é a maior ave voadora já catalogada naquela região. Para se compreender o porte da ave em fase adulta, o tuiuiu pode chegar até 1,5 metros de comprimento e aproximadamente 3 metros de envergadura. Sabe o que é envergadura? É a distância de uma asa a outra. Então, quando o tuiuiu abre a asa, da ponta de uma asa a outra, é a medida da envergadura da ave. Além disso, pode pesar até 10 quilos e ter 1,60 metros de altura.
Outra medida impressionante da ave é que seu bico, além de ser muito duro, pode chegar a 30 centímetros. Vocês têm a reguinha de vocês aí? Tem? Se tem, a reguinha de vocês de 30 centímetros equivale ao tamanho do bico do tuiuiu. Só a reguinha aí de vocês seria o bico do tuiuiu. Todo esse porte garante facilidade na hora de se alimentar. O tuiuiu, bem conhecido como jaburu, prefere caçar peixes, répteis, moluscos ou pequenos mamíferos. Ainda pode se alimentar de pescado morto, ou seja, também desempenha um papel bem importante para evitar grandes quantidades de peixes mortos por falta de oxigênio durante a seca. Os peixes favoritos do cardápio são mussum e traíra. Olha que legal! Então esse parágrafo aqui destacou a alimentação do tuiuiu. Então vamos marcar aí do que ele gosta. Ele gosta de comer peixes, répteis, moluscos e pequenos mamíferos, né? E ainda pode se alimentar de pescado morto. Então às vezes aparece no rio alguns peixes mortos por falta de oxigênio, né, na água. E ele acaba ajudando, contribuindo aí para o meio ambiente, se alimentando desses peixes mortos. Olha só que utilidade o tuiuiu também tem para o meio ambiente, assim como a anta, o tuiuiu também é importante aí para o meio ambiente. Então, os peixes favoritos dele é o mussum e a traíra, certo? Então, vamos dar continuidade nesse texto, tem mais um trechinho dele, virando a folha, vamos lá. Na região do Pantanal, o tuiuiu tem seu ciclo de reprodução iniciado logo quando as águas baixam os níveis. Interessante notar que o casal de tuiuius fica bem unido durante o ciclo reprodutivo e os dois fazem danças de acasalamento. A ave prefere construir seus enormes ninhos, que são maiores entre todos os tipos de aves do Pantanal, em grupos que podem chegar até 6 unidades. Normalmente são feitos ninhos em árvores bem altas, porém podem ser posicionados também no solo, dependendo da vegetação. Então aí nós temos aí as informações, algumas informações sobre o tuiuiu, mas vamos acrescentar aqui as informações que nós lemos no texto, outras muito importantes. Para isso nós vamos assistir um breve vídeo informativo falando um pouco mais sobre essa belíssima ave que é símbolo do Pantanal. Vamos assistir então? A imensidão azul parece pequena para a apresentação tão sincronizada deste balé que enfeita o céu do Pantanal. É difícil comparar a variedade e a beleza das aves encontradas nessa região. O número de aves catalogadas passa dos 600. Mas em meio a tanta diversidade, uma ave se destaca, o tuiuiu. O tuiuiu é a maior ave voadora da planície pantaneira e foi eleita símbolo do Pantanal. Pode medir até 1,60 m de altura e com as asas abertas, sua envergadura pode chegar a 3 metros. Durante o voo, o contraste de cores pode ser facilmente percebido. Apesar de poder ser encontrado em outras regiões brasileiras, o Pantanal atualmente abriga a maior parte dessa espécie. Só que o que acontece hoje é que o Pantanal é provavelmente uma das únicas áreas grandes ainda alagadas, bem intactas dentro do Brasil. Então outras regiões que era comum o tuiuiu, hoje ele praticamente está extinto, ou está muito raro de ser observado, né? O tuiuiu vive às margens dos rios e em árvores altas, local onde fazem seus ninhos. E existe uma justificativa para isso, como explica o biólogo Henrique Conconi. Ele precisa construir um ninho, que às vezes chega aí a 1,80 m, quase 2 metros de diâmetro, que é muito pedaço de pau pesado, ou graveto grande, para ele ter ali sua ninhada. Então às vezes você vai ter num ninho ali um pai, uma mãe e 4 filhotes grandes, então precisa ser uma estrutura que aguente esse peso.
Além de impressionar pelo tamanho, o ninho parece uma obra de arte esculpida para aconchegar e defender a ninhada dos predadores. Mas não é só o tamanho do tuiuiu que chama a atenção. Aquele papo vermelho que ele tem, aquela mancha vermelha, quando aquela cor está bem viva, normalmente está ligado a uma época que os animais estão pareando, eles querem demonstrar um certo vigor, uma capacidade boa de reprodução, então ele acaba ficando bem vistoso para atrair um parceiro, né? Apesar de ser uma das maiores aves da América do Sul e ter um voo que mais parece um balé, o tuiuiu em muitos locais deixou de existir devido à ação humana. Mas no Pantanal, ele ainda continua fazendo parte do quadro que reflete as maiores belezas existentes no planeta Terra, a natureza. Então, agora que nós já lemos e ouvimos e vimos informações importantíssimas sobre o tuiuiu, estamos preparados para fazer nossa atividade na página 167, que é a atividade AE, que é preencher a ficha do animal, agora o tuiuiu. Vocês preencherão aí a ficha técnica com informações sobre o animal. Então, lembre-se que nesse espaço aí, nesse quadrado aí bem grande, vocês vão fazer um desenho lindo desse animal, tá? E colocar o nome, o peso que tá lá no texto, o comprimento dele, onde vive, falou durante o vídeo, né? A margem de rios e árvores alta. A alimentação também está no texto, né? E os filhotes também, quantos ovinhos ele pode ter, tá bom? Se tiver alguma outra informação que não estava no texto ou no texto ou no vídeo, você pode pesquisar também para colocar aqui na nossa ficha do animal, certo? Então façam com todo o capricho, testifiquem da escrita e reservem aí essa atividade, que também vamos querer fotinho dessa atividade, tá? Então vamos dar sequência? Agora na página 168 faremos a atividade 4H, que é a leitura colaborativa agora sobre o jacaré do Pantanal. Nesta nós vamos ver o jacaré do Pantanal. E para isso vocês agora vão pegar aí este textinho que está aí no anexo que vocês receberam, tá? Então nós vamos usar o texto do jacaré do Pantanal. Localizem aí e vamos para a leitura dele. Ok, com o texto aí em mãos, pega aí também o seu marca-texto, porque nós vamos marcando algumas informações à medida que vamos ler, ok? Então vamos lá. Jacaré do Pantanal. Caimã, crocodilos e acaré. É o nome científico do jacaré do Pantanal. Característica. O jacaré do Pantanal pertence ao grupo dos répteis. Sendo assim, tem o corpo recoberto por uma pele seca e protegida por escamas. Olha que interessante, o jacaré ele não é mamífero. Então aí a gente já viu dois mamíferos, que é a anta e a onça. Vimos uma ave, que é o tuiuiu, e agora nós estamos vendo um réptil. Como vimos, né? Como vemos aí, a sua característica é que ele tem uma pele seca e recoberta por escamas, né? E os répteis, uma característica dos répteis é que eles meio que se rastejam, empurram, né? Ao andar. Então, exemplos de réptil é a tartaruga, a cobra, né? Então, são outros exemplos de répteis. Vamos continuar então a leitura. Possui caudas e um sistema digestivo completo. Esse animal tem a cabeça larga e arredondada. Quando fecha a boca, seus dentes não aparecem. Podem viver de 25 a 40 anos e habitam as regiões tropicais, geralmente às margens dos rios. Olha, encontramos duas informações para a nossa ficha técnica aí. Vamos marcar? Primeiro, quanto tempo ele pode viver. Então, aqui, ó. Podem viver de 25 até 40 anos. Marque aí, junto com a prova.
Então, podem viver de 25 até 40 anos. E onde que eles habitam? Eles habitam em regiões tropicais, mas eles gostam de ficar onde mesmo? Às margens dos rios. Certo? Eles habitam, se quiser marcar tudo, eles habitam as regiões tropicais e gostam de ficar à margem dos rios. Você dificilmente não vai encontrar um jacaré no meio do mato. Ele gosta de ficar ali perto, ali onde tem uma aguinha lá para eles. Certo? Então vamos continuar nossa leitura com o próximo parágrafo. Hábitos alimentares. Alimentação. Podem se alimentar de peixes e outros vertebrados. É que possui coluna vertebral, osso, esqueleto, sabe? Aquáticos e invertebrados, que não possuem coluna vertebral, esqueleto, como caranguejo, caramujos, insetos. A grande novidade em relação à alimentação do jacaré do Pantanal é que, ao contrário de outros crocodilianos, sua dieta é mais fortemente influenciada pelo habitat do que pelo seu tamanho. Então, o que vai influenciar ali o jacaré a comer mais ou menos não é o tamanho dele, mas o local onde ele vive. Tá bom? E aí vamos marcar aí a alimentação deles. Então pega aí o marca-texto, vamos marcar. Então eles podem se alimentar de quê? Podem se alimentar de peixes e outros vertebrados aquáticos e invertebrados também. Não tem coluna vertebral, não tem vértebra, não tem esqueleto, certo? Vamos para a parte da reprodução. Reprodução. Nidifica, quer dizer que cria ninho, construindo um ninho com folhas e fragmentos de plantas, nas bordas de capões, de cerradão e mata, ou sobre tapetes de vegetação flutuantes. Desovam de 20 a 30 ovos em uma câmara no interior do ninho. O período de nidificação, de fazer ninho, coincide com as enchentes, vai de janeiro a março. Então vamos aí ver com relação aos filhotes. Então os bebês jacarés não saem da barriga da mamãe, mas sim de ovinhos. Eles são ovíparos. Então vamos colocar isso, marcar isso aí também, marcar texto. Eles põem de 20, desovam de 20 a 30 ovos, certo? E agora vamos continuar o parágrafo? Ao contrário dos mamíferos, os crocodilianos não possuem heterocromossomo. A temperatura, principalmente, e outras condições ambientais de incubação é que determinam o sexo dos embriões. Então aqui fala que para um jacarezinho vier macho ou fêmea, o que vai determinar vai ser a temperatura. Então se estiver muito quente, o que vai terminar, se estiver muito quente ou frio, vai determinar no que vai nascer. Se é menino, se é menino, não. Se é jacarezinho ou jacarezinha, Vai determinar o sexo aí do jacaré. Ok? Então, esse é o nosso texto. E vocês precisam saber mais ainda para a gente poder preencher nossa ficha técnica. Então, por isso, vamos assistir agora a um vídeo falando sobre o jacaré do Pantanal. Vamos lá? Sou o jacaré do Pantanal, um réptil robusto e imponente que habita rios e alagados. Ao nadar, minha cauda produz movimentos que me impulsionam sempre para frente. Capturo peixes e também aves e mamíferos. O banho de sol me ajuda a regular a temperatura do meu corpo e até a minha digestão. Afinal, sou ectotérmico, ou seja, possuo sangue frio. Nós machos defendemos nossos territórios de outros jacarés que venham ameaçar nossos domínios. Sofro com a caça indiscriminada, sendo abatido muitas vezes somente para que levem a minha cauda.
utilizam minha carne como alimento e meu couro na confecção de artefatos em geral. Esses costumes, além de ilegais, são preocupantes para a minha espécie, que apesar de não estar oficialmente ameaçada, é muito perseguida pelos caçadores. Agora que você já está bem informado com relação ao jacaré do Pantanal, vamos fazer aí a atividade da página 169, que é a atividade 4I, onde vocês vão preencher a ficha deste animal, o jacaré do Pantanal. Então, preencham com as informações, não esqueçam de fazer um belo desenho do animal aí nesse espaço e preencher as informações do quadro. Se tiver alguma informação não vista, tanto no texto quanto no vídeo, você pode também pesquisar de outras fontes. E não esqueça que essa atividade também terá fotinho, então caprichem e arrasem! Depois de vocês terem feito as 3 fichas dos 3 animais, onça, tuiuiu e jacaré, vocês vão tirar aquela fotinho das 3 fichas para anexar na plataforma. Lembrando que cada ficha terá o seu espaço lá para anexar, ok? Se estivéssemos em sala de aula, trabalhando o projeto Animais do Pantanal, nós estaríamos fazendo a exposição dessas fichas em um mural. Então, vamos bolar um jeito para que esse trabalhinho de vocês também seja exposto, ok? Então, caprichem bem na ficha de cada animal. Encerramos por aqui as atividades de português no nosso livro Amar, Ler e Escrever. Mas na próxima semana tem mais. Não desistam, continuem se empenhando. Nós, professoras do 2º ano, estamos com muita saudade, muito orgulhosos de cada um de vocês que tem se esforçado ao máximo em fazer as atividades. Então, não desistam e até a próxima!